Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as mulheres de Jesus. Na verdade eu queria falar que elas eram as prostitutas de Jesus. Mas como nem todas são prostitutas nessa história e eu tava começando a ser muito questionada, não, o título vai ser só mulheres, tá? Na verdade é o seguinte, existiam algumas mulheres na Bíblia que elas foram sensacionais. E a primeira delas é Raabe. O povo de Israel ia rodear Jericó porque eles iam ser vencidos e estava tudo certo. Davi pegou e mandou dois... Foi Davi mesmo? Errou feio, errou rude. Josué. E daí Josué mandou 2 espiões para irem lá e dar uma espiada na terra e tudo mais. Quando eles foram lá, eles entraram pela casa de uma prostituta, porque era normal pessoas não muito conhecidas frequentarem uma casa de uma prostituta por razões óbvias, né? Sei. E daí, quando eles entraram lá, era a porta de entrada, eles olharam a terra e tudo mais e foram se esconder porque eles estavam no lugar que não deveriam estar, afinal eles eram espiões e é isso que os espiões fazem, estão no lugar que não deveriam estar. O que aconteceu? Os guardas de Jericó foram até a casa de Raabe, porque, opa, tá alguma coisa acontecendo aqui, sacaram, chegaram lá e falaram assim, mulher, cadê os 2 guris que estão... Guris não, os homens provavelmente eram gatos e tal, né? Porque naquela época, soldado e tal. Por que esses 2 estão aí na sua casa? Ela, quê? Na minha casa? Não tem ninguém na minha casa aqui não. Saíram fora e aí Raabe falou assim, ó, gente, eu tenho certeza que o Deus de vocês é um Deus espetacular. Até o Raabe acreditava mesmo no Deus do povo de Israel. E ela falou assim, ó, por favor, promete pra mim que vocês vão salvar meu pai, minha mãe, vocês vão nos salvar? Aí eles falaram assim, ó, como você nos ajudou, tá prometido. Pega lá um lencinho, amarra aí amarra aí. Tinha um lugar lá pra amarrar. Aí você amarra que quando nós passarmos por aqui, a sua casa vai ser preservada. Mas Raabe, mesmo sendo prostituta e tudo mais, ela foi e faz parte da genealogia de Jesus. A outra mulher que também faz parte da genealogia de Jesus, ela não era prostituta, mas ela se fez de prostituta. O que aconteceu? Ela se casou com o filho de Judá, e esse filho de Judá, ele não estava sendo muito legal com ela. E Deus falou assim, ó, não, você tá errado, você não pode ser assim. Foi lá e matou. E morreu. Daí depois, eram 3 filhos, né? Aí veio o segundo filho. Esse segundo filho também não foi legal com Tamar. Aí Deus falou, você também não merece, vai morrer. Morreu, matou. E aí o terceiro filho, Judá falou assim, opa, não quero que morram todos os meus filhos. Então essa mulher, ela tem algum problema com ela. Não vou dar. Esse eu não vou dar. Daí ela pegou e meio que tentou fazer ali uma manobra, tal, e mandou Tamar de volta pra casa dela. Mas olha só que sacanagem dele, né? A mulher vem, sai de casa, larga tudo e vive em função da nova família. Viveu em função do primeiro filho, viveu em função do segundo filho. Os 2 que estavam errados, os 2 foram matados por Deus, não tinha nada a ver com a paçoca, foram mortos, saíram fora da história, e aí no terceiro, Judá acha que o problema é a mulher e aí começa a culpá-la. Aí depois ela voltou pra casa e tudo mais, ele tava indo pra lá, pra uma festa lá na terra de Tamar, e aí Tamar, opa, Judá tá vindo aí. Foi lá, se trocou, se vestiu como uma garotinha de atividades diferenciadas, foi lá pra beira da estrada. Quando ele chegou, ele foi até ela e tudo mais, aí foi pagar ela, falou assim, ó, beleza, eu vou te pagar um cordeiro, vou te pagar um cordeiro. Mas pra garantir, vou deixar aqui, ó, um cajado, vou deixar aqui a minha assinatura dele lá na época. Aí ele a possuiu e foi embora. Depois de um tempo, descobriu que Tamar ficou grávida. E aí todo mundo começou a acusar. Olha lá, Judá, sua ex-nora tá grávida. Que horror, que mulher pecadora, que mulher injusta. E aí quando Judá foi lá julgar ela e tudo mais, Tamar entregou pra ele o cajado, mostrou a assinatura. Você reconhece isso daqui? Aí Judá olhou e falou assim, pediu perdão. Ele pediu perdão mesmo? Eu não lembro. Aí ele foi lá e reconheceu que Tamar era mais justa que ele. Então aí, segunda dessas mulheres que fazem parte da linhagem de Jesus, inclusive Tamar é a primeira da linhagem de Jesus. A outra mulher é Ruth. Qual que foi a história de Ruth, né? Porque Ruth, ela casou com um dos filhos de Noemi, filho de Elimeleque. Só que Noemi, ela perdeu o esposo e depois perdeu os 2 filhos. Ou seja, ela e as suas 2 noras estavam viúvas. Quando ela olhou pra isso, eram só 3 mulheres, então ela pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar pra minha terra e vocês voltam pra de vocês e aí a gente pode seguir a vida normalmente. Nesse período, aí ficou aquela conversinha, não, mas eu não vou te deixar, não me dê, vou deixar sim, não, e aquela coisa de amizade, sabe?
que é rara, né? Aquela amizade entre sogra e nora, e aí ficou aquele bate, vem. Ruth decidiu não abandonar Noemi e voltou com Noemi lá para a terra de Noemi, que no caso era o povo de Israel. Quando chegou lá, a gente estava vivendo um período de fome, então elas começaram a catar as migalhas, o que sobrava da terra de um fazendeiro, que era muito bem na fita na época, que era Boaz, que Ruth veio a casar com Boaz depois. O ponto mais interessante dessa história é mostrar o quanto uma mulher que ela poderia ter ficado com o povo dela, com o pai dela, que ela já era viúva, foi para um lugar totalmente diferente, que ela não tinha nenhum respeito, ninguém considerava ela catava os restos de um lugar. Além dela casar com um cara que era o chefe dessa fazenda, ela foi completamente confiando no Deus de Noemi. E isso é mais um ponto para mostrar que Deus, ele abraçou essas mulheres que mesmo que eram completamente desfavorecidas e tudo mais, elas acreditaram, confiavam, e ela veio a ser a avó de Davi, e isso vem toda a linhagem de Jesus. Ou seja, se ela foi a avó de Davi até chegar em Jesus, foram 28 gerações. Então ela é a barra 28 de Jesus. E uma outra pessoa que faz parte, uma outra mulher que faz parte da geração de Jesus é Betseba. Agora a história de Betseba, a gente olha pra Davi e quer dar uns tapas na cara, né? Você é moleque! Davi estava lá no palácio, primeiro que já era ele rei naquela época, era para ele estar lá na frente com o povo, lutando junto, no meio da guerra. Ele não foi e daí ele ficou no palácio. Aí ele olhou, passou assim, andando naquele baita palácio dele e tinha uma mulher tomando banho. Como que você toma banho? Reflita. Ele viu ela tomando banho. Aí falou assim, meu Deus, que gata, eu quero essa mulher pra mim. Aí nesse momento ele foi lá e falou assim, ei, traz aquela mulher pra mim. Aí a mulher chegou. Além de Davi não ser burro, falaram pra ele que aquela mulher era casada e tudo mais, ela era esposa de Urias, que era um dos homens de super confiança dele. Mas mesmo assim ele achou ela muito bonita e tal, e ele era o rei, beleza, trouxe. A história conta que ela já tinha passado pelo período da menstruação, ou seja, ela não ia engravidar. Davi pensou, tá tudo certo, porque ela não vai engravidar, o cara tá na guerra, eu sou o rei, eu mando aqui. Então fechou. E aí ele a possuiu e tal, etc e tal. Nesses momentos de Davi, quando as coisas aconteceram, passou o tempo e tudo mais, ele descobriu, ela mandou um recadinho, falou assim, ei Davi, olha só, tô grávida. Aí Davi falou assim, ih... 2 horas depois... Aí Davi olhou e falou assim, nossa, eu errei, eu falhei, eu sou um indigno. Ah, espertinho Davi, cheio de estratégia, falou pra galera dele lá, ó, chama Urias pra cá. Urias, como você tá, amigão? Falso pra caramba, né? Dá um tapinha nas costas ou não. E falou assim, beleza, Urias, vai pra casa, vai descansar. E aí, no dia seguinte, passou essa noite, ele descobriu que Urias tinha dormido lá na frente do palácio. Aí ele falou, Urias, por que você não foi pra casa? Tal. Ele falou assim, como que eu vou pra casa? Tá todo mundo guerreando, o comandante tá lá, ó, mandando ver, eu vou aqui dormir, descansar. Não. Eu sou um homem que acompanha o meu povo, acompanha a guerra. Aí Davi, além de não acompanhar a guerra, pegou o cara que acompanhava a guerra, traiu a confiança do cara que acompanhava a guerra e, além de tudo isso daí, olhou e falou, falhei. Aí mandou o cara de volta. Depois ele falou assim, vamos fazer diferente, né? Trouxe Urias mais uma vez. E aí chapou o coco do Urias, começaram a beber, e falou assim, ó, agora Urias vai pra casa, fica lá com tua mulher e tal. E mais uma vez Urias dormiu na frente do palácio e mesmo bêbado, a consciência dele de não trair o seu povo, de não trair o seu comandante, de não trair o seu exército, ele não foi. Daí o que aconteceu? Davi pensou, não vai ter jeito, vou ter que matar. Mas pensa assim, ó, Urias, ele era lindo, forte, ele era de guerra, um homem honesto, e se existir um homem assim, pode me procurar. Cheio de, sabe, de qualidades positivas, tipo um Aquaman, um lutador, um guerreiro. E aí depois de tudo isso, Davi tentou ali manipular ele, imanipulável. Existe essa palavra? Manipulável? Mas se não existir essa palavra, quer dizer que ele não era manipulado. Imanipulável. E daí ele pegou e escreveu uma cartinha. Gente, tô rindo porque a produção tá rindo da minha cara aqui, por causa que, porque a jornalista tá falando a palavra que ela quer, porque eu sou livre e eu falo a palavra que eu quero. Aí ele pegou e escreveu uma cartinha falando assim, ó, coloca Urias lá na frente e tal, e dá um jeito que ele morra. Mandou a carta na mão de Urias. Além de gato, além de fiel, além de tudo, ele era honesto e não abriu a carta que carregava a própria sentença de morte. Daí ele levou essa bendita carta, entregou pro chefe dele, o chefe dele olhou, deve ter ficado chateado com o Davi, porque se não ficou, pelo amor de Deus, né? Aí olhou a carta lá
e falou, vou ter que matar esse guri. Cara, você é o nosso guerreiro, a gente precisa de você. Você é forte, destemido. E agora a gente vai atacar, a gente vai vencer essa guerra. Gente, resumindo a história, Urias morreu, uma outra galera morreu. E daí ainda o comandante, para não ficar ali na culpa, falou assim, ó, manda avisar Davi que toda essa turma morreu, mas Urias morreu. Ou seja, ele queria tirar o dele da reta para não ser questionado do porquê tanta gente boa morreu naquele dia. Quando voltou, Davi ficou, puxa, tá tudo certo então. Traz Betseba, agora eu vou cuidar dela de verdade, colocar ela aqui do meu lado. Quando Betseba chegou, Deus olhou e reprovou a ação de Davi. E por essa razão, ele mandou Natan avisar, Davi, você falhou e esse bebê vai morrer. Aí Davi ficou de luto, porque não queria que o bebê morresse, etc e tal. Mesmo assim o bebê morre. E aí depois que o bebê morre, Deus olhou pra Davi, Davi se recupera, vai ficando bem. E as pessoas, Davi, mas por que você tá bem? Ele falou assim, olha, eu tava pedindo pra Deus procurar o bebê, não curou, morreu, agora eu vou ficar bem e vou agradecer a Deus pelas coisas e refazer minha vida, etc e tal. Vou seguir o barco. E aí nesse processo, Deus abençoa Davi com um filho, Betseba, que foi usada, foi talvez não, ela foi de certa forma violada. Ela tinha um esposo que era gato e general, e aí o rei veio, bagunçou a vida dela, ela ficou viúva, mas ela, além de ser esposa do rei, ela deu luz a Salomão, o homem mais sábio da terra. E ela entrou como uma mulher que também faz parte da linhagem de Jesus. Olha só como, mesmo que o mundo lá fora comece a fazer várias manipulações, etc e tal, ainda assim, Deus valorizou e não deixou que Davi só trouxesse essa mulher e ficasse parte, não. Aquele filho já era, agora você tem que recomeçar a vida e valoriza essa mulher. E foi assim que é a história de Betseba. E a última mulher que eu quero falar é Maria, a mãe de Jesus, que foi acusada de ter traído José porque ela apareceu grávida do nada. E a Bíblia conta várias histórias de mulheres incríveis que veio para calar a boca de todo mundo e falar que elas não eram qualquer mulher. Além de elas serem muito desvalorizadas pela sociedade, eram mulheres incríveis, que Deus não só valorizou, mas como além de fazer parte de toda essa linhagem, em cada momento da história elas sempre deram a volta por cima. Mulher, você vai dar a volta por cima hoje? Mas gente, é isso aí, parabéns, não é dia da mulher, mas é o seguinte, mulheres se valorizem, Jesus ama vocês, homens valorizem as mulheres, porque quando vocês não valorizarem, Deus vai te castigar. É bíblico, só você ler, tá bom? Valeu? Que bom que você chegou até aqui. Agora você pode clicar e ver um desses dois vídeos ou então colocar o seu cadastro neste link que está na descrição. Clica, vai, clica, vai!